Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui no estudo de Prática Processual Constitucional. Vamos abordar hoje o tema ADI e ADC, a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, também conhecida como ADIM, e a ação declaratória de constitucionalidade, a famosa ADC. Na verdade, a gente vai estudar os aspectos práticos, os aspectos processuais dessas duas principais ações aí no tema do controle de constitucionalidade. Bom, eu sou o professor Guilherme Hartmann, sou advogado há mais de 20 anos, atuo na advocacia civil, na advocacia empresarial, imobiliária. Enfim, fiz mestrado e doutorado em Direito Processual na UERJ, sou professor da UFRJ, da EMERJ, de outros cursos e também participei dessas duas obras, Petições e Prática Civil, sexta edição da editora Ridel, edição 2024, um livro de prática com peças comentadas, com muitos comentários, muita jurisprudência, e o Competência no Processo Civil, um manual sobre competência da editora Juspodium, está na expectativa aí de sair a segunda edição em 2024, 2025. Qualquer dúvida que vocês tenham, divulgo o meu Instagram, Guilherme K. Hartmann, fica aí como uma forma de contato. Vamos lá. ADI e ADC. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI, e a ação declaratória de constitucionalidade, elas têm previsão na Constituição no artigo 102, inciso 1, a linha A. 102, inciso 1, a linha A da Constituição. E a lei de regência sobre o procedimento é a Lei 9868 de 1999. Você vai verificar aí artigos 2 a 12, e 22 a 28 falando diretamente da ADI e 13 a 18 falando da ADC. Bom, vamos ler aqui na Constituição a previsão, é importante. Compete ao STF processar e julgar originariamente. Originariamente significa que é uma ação que começa no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, essas duas ações, a petição inicial já é endereçada ao Supremo Tribunal Federal. Então não começa em primeira instância ou em segunda instância uma ADI e uma ADC. Ela começa no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E você vai verificar aqui, na linha A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. É importante você verificar aqui o objeto de controle, ato federal ou estadual. Vejam que municipal não está aqui. E a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Veja que o estadual e o municipal não estão aqui. Depois a gente vai estudar a relação objeto, que é, na verdade, a norma que vai ser objeto de controle, e parâmetro, qual é o parâmetro, a norma que está sendo violada. A gente vai ter que fazer essa relação e o dispositivo aqui constitucional já traz aqui uma indicação. Bom, trata-se de competência, portanto, voltando aqui ao slide, originária, então, do Supremo Tribunal Federal. Essas duas ações são tidos como os principais mecanismos do controle de constitucionalidade sob a vertente concentrada. Por que é um controle concentrado? Porque ele se concentra no Supremo Tribunal Federal. Um único órgão vai realizar o tipo de controle. Então, de fato, é um controle concentrado. E é um controle de constitucionalidade porque é uma verificação da compatibilidade de uma lei infraconstitucional à Constituição. A Constituição como lei maior, a lógica de supremacia da Constituição. Todo controle de constitucionalidade pressupõe a ideia da supremacia da Constituição. Repito, a Constituição como uma norma acima das demais. Então, as demais têm que guardar respeito à Constituição. Se a lei infraconstitucional viola a Constituição, cabe uma espécie de controle, que é justamente o tema que nós estamos a abordar. Um outro pressuposto que a gente pode falar do controle de constitucionalidade é a rigidez constitucional. Isso também é importante fazer ressalva. Por quê? O que é a ideia da rigidez constitucional? O texto constitucional só pode ser alterado por um procedimento mais rigoroso, que exige um quórum qualificado, que é o procedimento de emenda à Constituição. Então, alterar a Constituição não é a mesma coisa que alterar uma lei. Porque se assim não fosse, qualquer lei que passasse por um procedimento legislativo comum, com quórum comum, já teria a possibilidade de alterar a Constituição. E não é assim. A Constituição só pode ser alterada por um procedimento específico
de emenda à Constituição. Isso que eu acabei de falar é um pressuposto para você entender. Veja, uma mera lei infraconstitucional, né, aprovada num procedimento legislativo comum, ela não pode, por si só, alterar a Constituição. A Constituição está no ápice do ordenamento jurídico e até por isso que eu acabei de falar que a gente cogita da possibilidade de controle. Bom, e aí nós temos a ADI e a ADC como mecanismos desse controle de constitucionalidade. Agora, são ações com sinal trocado. Por que ações com sinal trocado? Porque cada uma vai ter um objetivo. Veja, a ADI é a ação direta de inconstitucionalidade. A ADC é a ação declaratória de constitucionalidade. Veja, eu procurei no slide separar para vocês as duas finalidades. Da ADI é elidir, acabar, né, com a presunção de constitucionalidade originariamente existente. Porque uma lei, quando está ali aprovada e ela está valendo, ela está em vigor, ela tem uma presunção de constitucionalidade. Ela tem uma presunção de legitimidade. A ADI é uma ação que visa elidir essa presunção. Encerrando, está aí escrito, um juízo de exclusão da manifestação estatal inválida. O Supremo Tribunal Federal ele vai agir como legislador negativo. Ele vai extirpar a lei do ordenamento jurídico. E aí eu coloquei um instrumento para a purificação do sistema normativo, suprimindo do ordenamento jurídico leis inválidas, leis contrárias ao texto constitucional. Bom, e a ADC? A ADC, ação declaratória de constitucionalidade, é o contrário. É transformar a presunção relativa de constitucionalidade da lei, essa presunção de legitimidade, numa presunção em caráter absoluto, né, em virtude de seus efeitos vinculantes. Então, é atestar, certificar que aquela lei está de acordo com a Constituição. Então, por isso, né, são ações com sinal trocado, porque, no fundo, uma quer reconhecer que a lei é inconstitucional e a outra que a lei é constitucional. E, aliás, nesse ponto, vale destacar o caráter dúplice ou ambivalente destas ações. Por quê? Porque se a ADI for procedente, a lei é inconstitucional. Se a ADI for improcedente, é um reconhecimento que a lei é constitucional. A mesma coisa com a ADC. Se a ADC é procedente, a lei é constitucional. Se a ADC é improcedente, né, a lei é inconstitucional. É a noção, veja, vou aqui na lei, no artigo 24, diz, proclamada a constitucionalidade, julgar-se improcedente a ação direta ou improcedente a eventual ação declaratória. E proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se procedente a ação indireta ou improcedente eventual ação declaratória. É uma ação dúplice, né? Ou é para um lado ou é para o outro. Não tem jeito. Ou é constitucional ou é inconstitucional. Não importa, né, eventual manifestação em sentido contrário colocada, juntada no processo. Não importa. Não importa que o órgão que criou a norma ou a Procuradoria-Geral da República se manifeste para um lado ou para o outro. O fato é, se procedente, né, e se improcedente, você vai ter, né, um juízo sobre a validade da referida norma. Então, nesse primeiro slide, eu procurei para passar para vocês, né, a nomenclatura, a topografia, a finalidade destas ações aqui. E nós já sabemos que é uma forma, né, de controle concentrado. E é isso que eu venho a testar nesse próximo slide. ADI e ADC é forma de controle de constitucionalidade concentrado. Já dissemos, né, a competência originária do Supremo se concentra lá. Ah, Guilherme, mas existe outra forma de controle de constitucionalidade concentrado? Parecida com esta aqui? Sim, nós teremos um momento para tratar da representação de inconstitucionalidade. Lá no artigo 125 da Constituição, acaba prevendo em seus parágrafos ali a representação de inconstitucionalidade, que é uma forma de você atestar, por exemplo, que uma lei municipal ou uma lei estadual fere a Constituição estadual. E aí essa representação vai ser de competência concentrada do Tribunal de Justiça.
no âmbito de segunda instância. Aqui não. Aqui o parâmetro é a Constituição Federal, né, o parâmetro de proteção. Então, concentra-se essa competência destas ações no Supremo Tribunal Federal. O que eu quis dizer é que existe controle concentrado no âmbito estadual nesse enfoque, mas aqui a gente está falando, né, o controle concentrado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Bom, segundo tópico aí no slide, esse controle de constitucionalidade feito na ADI e na ADC é um controle abstrato. O que é o controle abstrato? Um controle desvinculado de um caso concreto. Então, tecnicamente, né, esse controle aqui ele é feito para discutir lei em tese, né? Não é para discutir uma lei aplicável a um caso concreto em específico. Não, é uma lei, né, é para discutir lei em tese, simplesmente análise da validade da norma. Coloquei aí para vocês, marcado pela generalidade, impessoalidade e abstração. É para simplesmente verificar a tutela do ordenamento jurídico, se o ordenamento jurídico constitucional foi desrespeitado pelaquela lei ou não. E, finalmente, é um controle de constitucionalidade por via principal. Por via principal significa que o pedido da ação, que o pedido da petição inicial é onde você expõe o objeto da causa, você expõe a questão principal a ser examinada, que inclusive é o que vai estar no comando da decisão. O julgador julga dentro do que foi pedido. Regra da congruência, é a linha geral. Nas ações de controle concentrado, abstrato, nós traduzimos essa ideia do controle por via principal, porque o objeto da causa é o controle de constitucionalidade. É diferente, por exemplo, de uma ação envolvendo João versus União, uma discussão se o tributo é devido ou não, que tem que analisar como questão incidental se a lei que criou o tributo ela é constitucional ou não. Veja, porque nesse segundo exemplo, o pedido é declarar, por exemplo, que o tributo já foi pago, que não é devido. Essa é a questão principal, mas pressupõe o exame incidental da questão constitucional. Então, é um pouquinho diferente. Aqui, a questão constitucional é a própria questão principal a questão principal da causa. Então, não confundam a ADI e a ADC, né, que é o nosso objeto de estudo, controle concentrado, abstrato por via principal, com uma hipótese, por exemplo, como eu disse a vocês, né, uma ação entre João e Maria, João versus Banco do Brasil, né, em que qualquer juiz, mesmo de primeira instância, pode examinar, né, uma questão de constitucionalidade de lei. Aí é um controle difuso. Aí é um controle difuso porque qualquer órgão jurisdicional pode fazer, inclusive de primeira instância. É um controle concreto porque é subjacente a um caso concreto, né? E é um controle por via incidental porque é uma questão prejudicial, examinar a questão da constitucionalidade para analisar, chegar, né, e decidir a questão principal da causa, e a questão principal da causa é outra. Tá? Então fizemos aqui uma introdução do tema, toca muito em questões de direito constitucional, mas são importantes para a gente até compreender como a disciplina processual ela tratou do assunto. Bom, mas ainda uma questão constitucional. É muito importante o estudo do objeto de controle e parâmetros de proteção, até para você acertar a ação correta. Veja, na ADI, nós temos como objeto é, em tese, a norma violadora, a norma que vai ser objeto do controle de constitucionalidade, a norma que você vai atestar se está de acordo com a Constituição. Na ADI são leis ou atos normativos federais ou estaduais. Ato municipal não está aqui. Então, uma lei municipal que fere a Constituição Federal, você não pode controlar via ADI. Depois estudaremos, é possível controlar através da ADPF, da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Mas veja, eu só estou respeitando o 102.1a. Lei municipal não é objeto de controle na ADI. Ok? Aqui ainda fala lei ou ato normativo, e aí os constitucionalistas vão explicar, né? Pode ser uma lei ordinária, pode ser uma lei complementar, pode ser até uma medida provisória, e aí é objeto, né, do próprio ato normativo. Mas, atenção, federal ou estadual é objeto de controle, controlado sob o parâmetro da Constituição Federal. Então,
a Constituição Federal, que é a norma, né, em tese, violada. É o parâmetro que não pode ser violado, é a Constituição Federal. Atenção com isto, né? Nós não estamos a tratar aqui como parâmetro da ADI a Constituição Estadual. Se a Constituição Estadual foi violada por uma lei estadual, aí o controle é pela representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, né, respectivo. Então, muita atenção com isso, tá? Dentro aqui do estudo. E a Constituição Federal aqui é a Constituição Federal vigente, não é um parâmetro. Você não vai tutelar o ordenamento jurídico com base numa Constituição Federal, né, anterior, que foi naturalmente suprimida pela atual Constituição de 88. Bom, e a ADC? A ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, veja, o objeto é solucionar controvérsia judicial relevante, depois veremos o que é isso, sobre a aplicação de lei ou ato normativo federal, só cabe a ADC sendo lei ou ato normativo federal. E o parâmetro é a Constituição Federal. Notem aqui que não fez-se a previsão, né, de lei estadual ser sujeita à ADC, né, para comparar, para fiscalizar perante a Constituição Federal. Foi, na verdade, a opção do Constituinte, limitando aí o cabimento da ADC no que é mais relevante. Bom, agora eu avanço a vocês uma questão interessante, que vai repercutir no direito processual, que é a seguinte: se no curso da ADI ou da ADC ocorrer uma modificação do objeto de controle da norma violadora ou até mesmo do parâmetro de proteção, que é a norma violada. Eu trouxe dois julgados aqui, um de 2015 e outro de 2004, ambos do STF, do Tribunal Pleno, mas para que você verifique o que vai acontecer no processo. Veja aqui o primeiro julgado. Perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação ou alteração substancial da norma questionada em sua constitucionalidade. Imagina que tem uma lei federal que supostamente fere a Constituição Federal. E aí foi ajuizada uma ADI. No curso da ação, essa lei que está sendo objeto de controle, ela é revogada ou alterada. O que acontece com a ADI que estava em vigor? Questão processual. Perde o objeto. É uma perda de interesse de agir superveniente. Perda de interesse de agir superveniente. Será caso de extinção da ADI sem julgar o mérito, sem fazer o controle de constitucionalidade. Por quê? Porque o objeto caiu. O objeto, que é a norma violadora, já foi revogado. Então, não tem por que julgar a ADI. E no julgado de baixo, né, a gente vai falar a modificação do parâmetro da norma violada. E o parâmetro aqui é a Constituição Federal. Então, é um julgado aqui que diz: o controle concentrado de constitucionalidade é feito com base no texto constitucional em vigor. Disse isso a vocês. A modificação do texto constitucional paradigma inviabiliza o prosseguimento da ação direta. Então, de qualquer maneira, a ADI não serviria para verificar o controle de uma lei estadual em contrapartida, uma lei federal, em contrapartida, em violação à Constituição de 1967, por exemplo. Não. Não há interesse de agir nesse tipo de controle na via das ações que nós estamos aqui a trabalhar. É a tutela do ordenamento jurídico vigente. É isso que nós temos nessas ações. Bom, e aí a gente pode avançar para o estudo da legitimidade. Legitimidade ad causam, condição da ação, condição para o legítimo exercício do direito de ação. Quem pode promover a ADI e a ADC? E o rol está previsto no artigo 103 da Constituição. É um rol tido como taxativo, tá? Não contemplando interpretação, portanto, mais larga, mais extensiva. Então, vamos ao 103 da Constituição, deixa eu colocar aqui na tela, que vai destacar que podem propor a ADI e a ADC, aí tem aqui Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados,
mesa da Assembleia Legislativa dos Estados ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado ou do Distrito Federal, PGR, que é o Procurador-Geral da República, né, membro do Ministério Público, né, no âmbito federal, da União, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, olha a atuação da OAB aí, partido político com representação no Congresso Nacional, um partido político que tenha um deputado federal ou um senador, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então nós temos aí os legitimados ativos para ADI e para ADC, eu até destaco que são legitimados ativos também estes aqui para a ADI por omissão ou ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vai respeitar esse mesmo rol aqui, né, que nós estamos a trabalhar. Isso na Constituição Federal, tá? Você vai encontrar norma similar no artigo 2º da Lei 9868 de 99, é isso que você está vendo aí, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, tá? Artigo 2º vai trazer a mesma indicação, ok? Então nós temos aí os legitimados ativos. E quanto a esses legitimados ativos, o que eu chamo a atenção, me parece, né, tratando a vocês, é a comprovação da pertinência temática. A jurisprudência reconhece que não é simplesmente assim suprir, né, a indicação legislativa da Constituinte para promover a ação. Tem que ter uma pertinência temática. Sobretudo os casos dos incisos 4, 5 e 9. E aí veja aqui um julgado de 2018, ADO 31, agravo regimental. A ADO seria a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A jurisprudência dessa corte é pacífica no sentido de que a legitimidade para a propositura dessas ações de controle concentrado em face de ato normativo oriundo de ente federativo diverso. Né? Imagine o governador do estado do Rio de Janeiro promovendo uma ADI para questionar uma lei estadual de São Paulo. Será que poderia? Exige a demonstração de pertinência temática, isto é, a repercussão do ato considerando os interesses do Estado, como, por exemplo, uma lei estadual sobre ICMS, né, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, enfim, que pudesse influenciar a esfera jurídica do Rio de Janeiro. Aí caberia. Agora, não caberia algo que fosse totalmente isolado, né, do Estado do Rio. O governador não teria essa legitimidade em razão da pertinência temática, ou melhor, da falta de pertinência temática. Tá? Então, tenham atenção quanto a isso. Agora, retomando aqui, e a legitimidade passiva? A legitimidade passiva, na ADI e na ADC, tem alguma variação. Na ADI, órgãos ou instituições públicas responsáveis pela lei ou ato normativo impugnado. Aí você tem que analisar, dentro do processo legislativo, quem tem, né, a competência legislativa naquela respectiva matéria. Quem, por exemplo, na ADI, que criou a norma que está sendo objeto de controle. Até porque, no direito constitucional, se estuda não só o controle de atos, controle de constitucionalidade de atos do Poder Legislativo, mas também do Poder Executivo, possivelmente. Então, é isso que vai ser objeto ali, vai ser tido como legitimado passivo. Na ADC, é diferente. Na ADC, você tem uma ação que visa declarar a constitucionalidade da norma. Então, é atestar, certificar que a lei é constitucional, não é para, tecnicamente, reconhecer a inconstitucionalidade. Então, há um entendimento que é dispensável a inclusão, né, no polo passivo de órgãos ou instituições públicas responsáveis. Tá? Não tem dispositivo expresso que imponha ao julgador da ADC solicitar informações a quem criou a respectiva norma, até porque aquela norma já tem uma presunção de constitucionalidade. Tá? Então, nesse ponto, há um raciocínio de que não há legitimado passivo na ADC, pois nada é impugnado. É essa linha aqui. Agora, de qualquer maneira, aqueles ali poderiam, inclusive, intervir e fazer alguma manifestação dentro do processo favorável ali à constitucionalidade da norma. Nós verificaremos a atuação
do PGR, do AGU, como é que funciona isso no âmbito desses instrumentos. Então, não é que ninguém vai atuar em prol, né, da presunção de constitucionalidade da norma, favorável à norma na ADC. Não, a gente vai ver que o AGU vai ter essa incumbência. Mas mesmo o órgão ou a instituição pública responsável pela norma, a Lei 9868 de 99 garante sua eventual participação no processo. Bom, para a gente finalizar esse bloco, trago aqui a doutrina do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Najib Slaib Filho. Tem esse livro Ação Declaratória de Constitucionalidade, fica como indicação. Como as demais ações de constitucionalidade, o seu caráter de procedimento judicialiforme ou o pressuposto de desenvolvimento válido e regular ser processada e julgada por órgão integrante do Poder Judiciário não implica ontologicamente a ungularização da relação processual, nem os princípios dialéticos do contraditório e ampla defesa, que são, aliás, garantias individuais aplicáveis à decisão do caso concreto. Eu encerro aqui dizendo que essas ações são tidas como ações em que você tem um processo objetivo e não um processo subjetivo. Sendo um processo objetivo, nós temos, de discussão de lei em tese, de tutela do ordenamento jurídico, nós temos características específicas nessas ações. Por isso que a gente vai verificar depois que não cabe desistência, né? Não cabe intervenção de terceiros, nós trabalhamos que não cabe ação rescisória, ou seja, várias facetas diferenciadas de um processo comum. Por quê? Porque nós estamos aqui no âmbito de processos de índole objetiva, de discussão de lei em tese. Tá? Então, é uma ressalva muito importante para a gente finalizar esse bloco. Bom, agradeço a atenção. Qualquer dúvida, vocês têm meu Instagram, Guilherme K. Hartmann. Vou encerrar por aqui. Até a próxima.